Olá, sejam bem-vindos. Hoje, venho apresentar para vocês um dos segredos mais importantes das Escrituras Sagradas. Segredo esse, que foi ocultado da humanidade por mais de 2000 anos. O livro de Enoque. Um livro tão especial, que foi inspirado e escrito pelo primeiro escriba do Eterno. Acompanhe esse vídeo até o final, e conheça a história deste livro, que vai mudar totalmente sua visão sobre o mundo espiritual para sempre. Portanto, já deixe seu like para fortalecer o canal. O livro de Enoque. Qual sua origem? Na primavera de 1947, um pastor árabe deixou cair um objeto acidentalmente por uma fenda, próximo das ruínas de Qumran. Ao descer para recuperar o artefato, o pastor ficou surpreso ao perceber que haviam 20 vasos naquela câmara. A arma tinha quebrado um dos vasos ao cair em cima. Ele notou então que dentro do vaso havia uma bolsa de couro revestido com uma espécie de piche. E dentro dessa bolsa haviam vários pergaminhos. Também foram descobertas várias câmaras iguais àquela, todas contendo vasos com pergaminhos de escrituras. Para surpresa dele, os pergaminhos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas. E após resgatados, foram encaminhados a um trabalho minucioso de arqueologia. Os textos em hebraico antigos e desconhecidos foram traduzidos por um perito especialista, encontrado por um milagre, nesses tipos de escritos antigos. Alguns têm chamado de a maior descoberta arqueológica do século XX. O beduíno que ouviu quebrar um vaso de barro. Investigando isso, encontrou os primeiros rolos de uma coleção que veio a ser chamada de os manuscritos do Mar Morto. Estes manuscritos têm chamado a atenção e criado controvérsias tanto nos círculos acadêmicos como na mídia em geral. Entre o público há bastante confusão e desinformação. Circularam rumores sobre uma grande tentativa de ocultar os fatos, motivada pelo temor de que os manuscritos revelassem fatos que minariam a fé, tanto de cristãos como de judeus. Mas, qual é o verdadeiro significado desses manuscritos? Depois de mais de 50 anos, será que se podem saber os fatos? O que são os manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto são antigos manuscritos judaicos, a maioria deles escrita em hebraico, alguns em aramaico e poucos em grego. Muitos destes rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando ao período antes do nascimento do Messias. Entre os primeiros rolos conseguidos dos beduínos havia 7 manuscritos extensos em vários estágios de deterioração. Na pesquisa de mais cavernas, encontraram-se outros rolos e milhares de fragmentos de pergaminhos. Entre os anos 1947 e 1956, descobriram-se ao todo 11 cavernas com pergaminhos perto de Qumran, junto ao Mar Morto. Uma vez classificados, os rolos e fragmentos totalizam 800 manuscritos. Cerca de uma quarta parte deles, ou um pouco mais de 200 manuscritos, são cópias de trechos do texto bíblico hebraico. Outros manuscritos representam antigos escritos judaicos não bíblicos, tanto os apócrifos como os pseudoepígrafos. Alguns dos manuscritos que mais empolgaram os eruditos eram escritos anteriormente desconhecidos. Incluem interpretações de assuntos da lei judaica, regras específicas para a comunidade da seita que vivia em Qumran, litúrgicos, poemas e orações, bem como obras escatológicas que revelam conceitos sobre o cumprimento de profecias bíblicas e os últimos dias. Há também comentários bíblicos ímpares, os precursores mais antigos de modernos comentários de versículo por versículo, sobre textos bíblicos. Haviam vários registros contendo relatos sobre os seus rituais, e sobre sua cultura, e estavam muito familiarizados e amigados com o Messias. Também guardavam consigo o evangelho escrito por seus apóstolos, aliás, evangelhos que não foram incluídos na Bíblia, como o evangelho de Felipe, amigo de infância de Cristo, textos conservados em sua pureza para nossa alegria. Um dos livros, incrivelmente interessante, e já traduzido para o nosso idioma, foi o livro de Enoque. O livro de Enoque foi rejeitado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e considerado como apócrifo. E isso é fácil de entender, devido à complexidade das coisas que ele relata, e o pavor e estranheza que deve ter provocado nos cristãos católicos já afastados da convivência com os apóstolos. Todavia, ainda que expulsado da Bíblia pelos católicos, ainda assim é no livro de Enoque que encontra-se a narrativa sobre o mundo dos anjos, e a relação entre homens e anjos, escrito em tom profético. Somente a leitura atenta nos dias de hoje pode fazer com que vejamos a beleza e o valor de um livro que se aproxima muito do estilo de narrativa de Daniel e João Evangelista, quando escrevem em Patmos.
Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada em Gênesis, capítulo 5, versos 22 a 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte, e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. No livro, os segredos e os nomes dos anjos são revelados. O livro conta também a quantidade de raças de gigantes, e o ministério completo de Enoque sobre o que aconteceu antes do dilúvio, enquanto ele esteve nessa terra. Também é revelado os sonhos proféticos dos gigantes, a linhagem completa de Adão e Eva, e o da serpente. O livro fala também dos segredos das pirâmides. O filho de Jared foi chamado Enoque, que significa ensino, iniciado, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. De fato, a mais antiga profecia registrada foi transmitida por Enoque, a qual maravilhosamente trata da segunda vinda de Cristo, visto que é lembrado no livro de Judas, no Novo Testamento, Judas 14:15. O livro de Enoque é o único apócrifo considerado inspirado e escrito pelo primeiro escriba do Criador do Universo. Pergunto: por que o livro de Enoque foi omitido pelo sistema religioso e não aceito na canonização dos concílios? Porque ele é extremamente revelador e traz a consciência da verdadeira igreja que busca a renovação mental e informações acerca da missão dos eleitos. Primeiro livro de Enoque, grandemente conhecido pela sua versão em etíope e mais tarde pelas traduções gregas, teria sido escrito pelo antepassado de Noé, contendo profecias e revelações. Foram encontrados na Gruta 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. Estas cópias, embora que não idênticas na totalidade, foram encontradas em conjunto com cópias do livro dos gigantes referenciadas no capítulo 4 do livro de Enoque. Deuteronômio 33:2 diz: pois o Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Em Enoque 1:9 diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O livro não foi incluído no cânon da Bíblia judaica, e também na Septuaginta, nem nos livros deuterocanônicos. Embora Francisco em 2003 confirmou que uma das mais antigas Bíblias coptas, a Bíblia etíope, admite o primeiro livro de Enoque. O livro de Enoque foi considerado como escritura na Epístola de Barnabé por muitos dos primeiros padres da Igreja, como Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, que escreveu que o livro de Enoque tinha sido rejeitado pelos judeus, porque continha profecias que pertencem a Cristo. Existem várias referências possíveis no Novo Testamento ao primeiro livro de Enoque, entretanto, nenhuma referência é tão evidente como na Epístola de Judas. A Epístola Canônica de São Judas 14 o cita, mas nem por isto o tem como livro inspirado. Podemos concluir que, em 1947, uma verdade começa a ser descortinada e suscitada com o descobrimento destes fragmentos. Um livro que estrategicamente fora desprezado pelo cânon bíblico, ocasionalmente agora encontrado, e vem para expor toda a mentira criada pelos sistemas religiosos da nossa era. Como está escrito no Apocalipse 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Uma verdade ressuscitaria, como uma das 2 testemunhas, para expor as mentiras religiosas e pagãs, construídas e difundidas nestes tempos de um cristianismo doentio e patético. Uma luta contra a besta pervertida de Apocalipse que busca enganar a mulher, igreja. Quando falo igreja, não falo em instituições religiosas compostas de legalismo insano, mas da verdadeira igreja do Eterno. Para quem não suporta mais este cristianismo mentiroso, o livro vem como um bálsamo revelador. Pena que muitos têm suas mentes ainda mergulhadas nas águas do engano, e não conseguem discernir as verdades eternas contidas neste livro precioso. Ao descortinar as mentiras que durante séculos perdurou e estigmatizou as mentes, levando os homens a crerem em tantas mentiras, ele expõe profeticamente sobre a eleição e a missão dos eleitos na guerra contra estas mentiras e o mundanismo. E muitas outras verdades ressurgirão na medida que nós permitimos que o Eterno nos encaminhe para o entendimento. Faremos uma viagem pelo livro e com certeza sem volta.
pois jamais seremos o que somos e não terá volta para todos que buscam pela fé entender este livro. Há muitas outras verdades as quais se revelará como pedras preciosas encontradas neste árduo caminho da compreensão. Se você viu o vídeo até aqui, é porque gostou, e tem interesse neste tema, que realmente é muito interessante e importante para todos nós. Se você se interessou em ler o livro de Enoque completo, nós do canal Despertar gostaríamos de indicar o livro de Enoque, por Marley de Rocha. Um ótimo trabalho. Esse livro vem na versão completa, com 237 páginas, e ilustrado, escrito com letras EPUB, ou seja, letras grandes de fácil entendimento. Ainda acompanhe mais 3 vídeos sobre o tema. Acesse o link na descrição do vídeo e saiba mais. Se gostou deste vídeo, e não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Obrigado, um forte abraço, e até o próximo vídeo.